presto atenção em ti. Vejo com apreço o teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, me guiar. Mas sou tentado a ir adiando esse dia, quer me lançar em ti e me ver completo em teu amor. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Yeah. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Aleluia. Muito bom dia. Deixa eu viver a boa nova. E se ninguém deixar, você viva a boa nova. Como Cristo disse, ele veio para trazer a boa nova, né? E os apóstolos prosseguiram e criaram um modelo da igreja, de espalhar a boa nova. O brasileiro é um cara que está acostumado com más notícias. E más notícias a gente está cheio, a gente precisa nos encher de boas notícias, né? Todos os dias nós temos más notícias. O brasileiro, quando eu falo brasileiro comparando com o mundo inteiro, né? A gente sempre passa por batalhas, por situações em que trazem um momento conturbado, que tentam nos tirar do foco, sabe? Tentam nos tirar daquilo. Quando você almeja, planeja, fala, não, eu vou fazer isso, vou abrir uma empresa de transporte, de, sei lá, inventa alguma coisa, cria, fala, vai dar certo e vou arrebentar. Aí de repente acontece alguma coisa, uma turbulência política, sempre assim, e que causa um pânico no mercado, aquele negócio que estava todo planejado, prestes a nascer, ou é adiado, ou de repente o sonho some. Deixa eu te dizer, as más notícias, as circunstâncias sempre vão conspirar para que nós deixemos de fazer ou alcançar o melhor que Deus tem para nós, né? Gosto de citar sempre Efésios, né? O livro de Efésios fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos.
Ou seja, tudo que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente sonha, que a gente almeja, sabe? Deus tem sempre o melhor do que nós pensamos a nosso respeito. Então, se você sonha ou tem aí uma vontade, sabe? Almeja, eu quero construir um negócio próprio. Isso, pode ter certeza que isso é de Deus, mas mais além, Deus quer ir mais além. Ele quer fazer de você não só um empresário, mas um grande empresário, um mega empresário, um cara de visão, que vai ter muitos bens, que vai conseguir conquistar as coisas para si, para sua família e mais. O mais importante disso tudo não é para o seu benefício, é para que você consiga alcançar outras pessoas, servir a vida de outras pessoas. Tem não sei se já ouviram falar da lei de E.F. Hilton. São leis de liderança, né? Eu quero ler aqui 4 situações acerca de liderança. Comparando aqui a vida de Samuel. Samuel na Bíblia foi... para quem não sabe a história de Samuel, vou fazer um breve resumo. Samuel, a mãe de Samuel não podia ter filho e ela orou a Deus pedindo um filho e Deus falou para ela, não, vou te dar. Mas ela queria tanto que ela falou assim, olha assim, eu quero um filho, me dá um filho que eu vou entregá-lo à casa do Senhor para ele servir ao Senhor. Ela queria ter o prazer de ser mãe, né? De viver aquilo que o Senhor deu para os seres humanos, né? Que Deus não colocou os seres humanos na terra para não multiplicar. Ele colocou e falou, multiplica. Então, assim, se tem de repente algum problema com paternidade, com maternidade, assim, dificuldade em ter filhos, sabe que a gente tem tido algumas experiências com pessoas próximas, amigos, familiares, em que passaram por situações dessas. E, sabe, e Deus honra, cara. Honra porque se você souber, de fato, aplicar o que a palavra diz acerca disso, ele vai honrar, sabe? Você vai ter filho porque é dele ter filhos. Né? E a gente voltando aqui, então, para o que interessa, Samuel, então, viveu no templo e foi um grande sacerdote ali. Bom, acerca disso tudo, né? Sobre você ter o seu negócio e prosperar e mais, e ajudar a vida das pessoas. Bom, pensa como um pastor. Samuel, vamos olhar a vida de Samuel como um pastor. A palavra-chave descrita aqui é relacionamento. Olha só. A Bíblia descreve os líderes de Deus como pastores. O próprio Senhor é descrito como pastor, né? O Senhor é meu pastor, Salmo 23. Nada me faltará. Um pastor conhece, ama, protege e guia as suas ovelhas. Samuel se inspirou nessa imagem, falou a partir do relacionamento. Identificou-se com o povo e podia ser duro e gentil por causa do seu relacionamento. Pessoas lhe dão ouvidos por causa do relacionamento. Eu não estou trazendo aqui pastor para o lado espiritual ou religioso, como você queira chamar. Querendo trazer como a essência do que verdadeiramente é um pastor. Né? Pastor de ovelhas. O que é um pastor de ovelha? É aquele cara que fica na Europa, tem muito isso. O cara fica vamos dizer assim, na área rural ali, guiando as ovelhas, para as ovelhas andarem um pouco, se alimentarem e tal. E ele conhece cada uma, tanto é que se sair uma dali, ele olha e fala, opa, tá faltando a fulaninha, vamos lá atrás dela, tá faltando a Dolly, vamos lá buscar a Dolly. Então, assim, ele conhece, e uma coisa impressionante, o cara fica tão ali no meio dessas ovelhas que ele tem cheiro de ovelha, sabe? E as ovelhas também sentem e conhecem o cheiro dele. Elas sentem confiança, onde ele vai, elas vão. Eu tive uma oportunidade de ter um lugar muito bacana lá na Serra Gaúcha, a região do Vale dos Vinhedos, chamado Parque das Ovelhas. Nada mais é do que uma grande fazenda que eles criam ovelhas lá e extraem só leite. Lá eles falam que não
não mexem com a carne da ovelha. Então eles extraem só o leite e a lã. Mas é um lugar bem legal que você entra. Aí tem um cara que faz apresentações de falcoaria. Você dá mamar para as ovelhas bebês. É um momento muito especial. Você pega a bebezinha, né, ovelhinha no colo e dá o mamazinho para ela. Você acompanha uma tosquia. Você alimenta as ovelhas com a ração. Coloca na mão ali, ela come na sua mão. Eu mesmo tirei uma selfie com uma ovelha. Foi bem bacana. Você acompanha os cães pastores, né? É muito legal essa parte, né? A forma que os cães são adestrados para poder cuidar das ovelhas, sabe? Conduzi-las. É um negócio muito de Deus, cara, isso. E aí a gente pode perceber essa questão também, né? Mais de perto de como é ser um pastor de ovelhas. E se você acha que você não é pastor, em algum lugar você sempre vai ser pastor, cara. Seja na empresa. Você precisa ser pastor. Você precisa estar se misturando, sabe? Aos seus funcionários, aos seus ia falar súditos, mas a quem está ali, os seus subordinados, né, ou quem está próximo, ou a sua família, cara, sempre você vai estar envolvido nisso. Então não é questão trazendo para o cunho religioso, não tem nada a ver. O que eu quero dizer é acerca desse momento de cuidado, de fazer parte, sabe? Eu preciso fazer parte disso. Então, para que se sintam segurança em mim, eu tenho que fazer parte do processo. Uma outra palavra-chave aqui, né, vem acerca de um outro título, mordomo. A gente entende, quando pensa em mordomo, a gente pensa logo naquelas novelas antigas, em que tinha um cara vestido com um terno lá, ou então esqueci, me fugiu a mente agora, aqueles paletós que tem um rabo lá atrás, e aí vinha aquele cara com uma bandejinha e estava o tempo inteiro atrás dos donos da casa lá para servi-los, ou recebia alguém na mesa. Então a gente pensava no Alfred, né, o fiel companheiro e mordomo do Batman, Bruce Wayne. Então a palavra mordomo aqui, na verdade, ela traz a palavra-chave dela é responsabilidade. Responsabilidade. O mordomo age em favor do seu proprietário, supervisionando outros e administrando posses. É assim, cara, é algo extremamente importante, sabe? Então, assim, se Deus te colocou para abrir uma empresa, montar uma empresa, gerir uma empresa, assim, você foi contratado, subiu de cargo para uma gerência, cara, isso é uma mordomia. Mordomia não é aquele negócio de ficar assim, nossa, que mordomia, hein? Não, mordomia está sendo quem está te servindo. Esse está praticando a mordomia. Você não, você está praticando a preguiça. Não é a mordomia. Tá aí na mordomia. Eu estaria sobre uma mordomia. Alguém estava me servindo. Agora, o ser mordomo, a mordomia em si, é você cuidar, administrar muito bem, com um senso de responsabilidade nível celestial. Esse é o sentido da mordomia, né? Então, ter uma empresa e ser mordomo da sua própria empresa é uma responsabilidade grande. É você assumir, sabe, para si mesmo, com unhas, dentes, sangue, a responsabilidade de cuidar daquilo, de administrar bem, né, fazer com que as coisas possam fluir, andar da forma adequada, gerir bem, administrar bem os negócios. Se você não administra bem o dinheiro que recebe, você vai ter problema com o funcionário, você não vai conseguir honrá-lo, pagar o que é de direito deles. Afinal, eles fizeram uma troca com você, que é fornecer a mão de obra para te ajudar a empresa a crescer, em troca de um salário, em troca de um dinheiro, né, de um valor ali simbólico. Por que simbólico? Porque ninguém no mundo é capaz de pagar um salário que vale a sua vida, que vale a sua hora. Ninguém no mundo é capaz de pagar. Tá? A partir do momento que a gente aceita ser um funcionário para o resto da vida, ou visualiza a gente como um funcionário para o resto da vida, você está se rebaixando. Porque você está colocando o limite. Não, meu valor é 3 mil reais, meu valor é 2 mil reais.
Meu valor é 5 mil reais. Você se limitou, cara. Você enxergou isso como um teto. Mas na verdade, eu quero te dizer que nenhuma empresa no mundo consegue pagar o valor que você vale, que a sua mão de obra vale. Então a gente precisa aprender a ser mordomo e servir, né, aonde a gente estiver, com unhas e dentes, sangue, garra. A palavra fala que tudo que fizermos que seja como se fosse para o Senhor, porque é para Deus, é um louvor. Eu trabalhar bem trabalhado, ser honesto no trabalho, executar minha tarefa com perfeição, com afinco, fazer o meu melhor, isso é louvar a Deus também, tá? A gente louva a Deus também com um trabalho bem feito, honrado, né? Honrando o meu chefe ou meu superior. Quem tem chefe é índio, né? Bom, visionário. A palavra-chave aqui é relação. Olha só, líderes devem possuir uma visão e comunicar nova direção ao povo. Tem que olhar à frente. Eu olho à frente e digo, ei, peraí, lá na frente, se a gente continuar nessa rota, nós vamos enfrentar um obstáculo assim, assim, assim. A gente muda a rota aqui, ou chegando lá vamos ter uma solução. Então o líder, ele enxerga isso lá na frente, tá? Ele tem uma visão não somente periférica aqui, mas a longa distância, a longo prazo. Ele consegue enxergar, visionar, falar assim, peraí, vamos ver. Se a gente continuar assim, nós vamos atingir, vamos ultrapassar o nosso objetivo, ok? Falando acerca de alguém muito famoso aí, não quero entrar no cunho se bem ou se mal, mas que não deveremos criar meta, mas que ao alcançá-la, a gente pode dobrá-la. Servo, palavra-chave aqui é direitos. Então já entramos nos 4 itens que eu tinha falado. Direitos, o líder biblicamente informado abre mão de seus direitos ao invés de disputá-los quando chega ao ápice. Líderes se sacrificam pelo bem do povo e lideram. Samuel exemplificou isso quando ele intercedeu em favor de Israel, quando ofereceu sacrifício sobre o altar em favor do povo e quando chorou pelo bem-estar do mesmo. O que o motivava não era o poder, mas o serviço. Pessoas lhe davam ouvidos por causa do seu coração de servo. Não é aquela questão de eu sou o chefe, eu sou o dono da empresa, eu sou diretor, eu sou gerente. Cara, tem que fazer com... Não, cara, você tem que se misturar, sujar na lama mesmo. Entrar no meio do povo, andar junto, pegar na mão e... O que precisa, é como um professor conduzindo crianças. Vamos ao recreio, no início, pega lá na mãozinha, vai todo mundo com a mãozinha no ombro ali, um do outro, fazendo aquela filinha. E o primeiro ali vem sendo guiado pela professora ou pelo professor. E nas empresas, no dia a dia, tem que ser assim. O líder tem que andar junto, ele tem que estar por dentro. Sabe, eu costumo ir mais além, eu tenho que entender, meu povo, eu tenho que ter um tempo precioso com quem trabalha, quem colabora comigo, entende? Eu tenho que ter um tempo de espaço para ele abrir o coração dele. E quando a gente exerce autoridade sábia dentro de uma empresa, de uma instituição, não é difícil eles abrirem o coração contigo. É o momento que você abre ali um espaço único, exclusivo para essa pessoa, sabe? Para que essa pessoa possa ali, de repente, abrir o coração, você, um cara iluminado, cheio de conhecimento, pode colocar em prática a semente que Deus te deu, sabedoria ímpar, e ajudar, de repente, uma solução daquele funcionário. Nem sempre as soluções, os problemas que as pessoas têm, está envolvido o dinheiro. Às vezes é algo emocional, uma decisão que ele precisa tomar, ou que está aí prestes a tomar, ou que não sabe se essa é a decisão correta, que ele abrindo o coração com alguém, ele consegue tomar essa decisão mais assertiva, né? Matar opções, a gente precisa aprender a matar opções. Sim, eu tenho várias opções, qual que eu posso matar? Essa aqui. Elimino essa decisão e prossigo com as demais. Então, isso é muito importante, andar junto.
andar junto, tá? E trazendo para esse conceito de mordomo, tem um texto lá em Lucas, capítulo 12, verso 42, eu vou ler aqui. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que a palavra fala é acerca do cuidado que a gente deve ter com as pessoas. O bem mais precioso para Deus na terra são as pessoas. Então, quando eu vou abrir minha boca para falar acerca de alguma coisa para essa pessoa, eu tenho que ter muita responsabilidade naquilo que eu vou falar. Muita responsabilidade, porque das palavras, da nossa boca pode sair vida e pode sair morte. Então, se for sair morte, você é mais um homicida nessa terra. Né? E eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque dos mandamentos, Jesus disse que os principais eram: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas; segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então você acaba infringindo, porque você proferindo isso, você pode gerar morte na vida da pessoa. A gente vê, hoje em dia é um mundo muito conturbado, em que depressão está por aí, saindo pelos cotovelos. Fala-se em síndrome do pânico, que nada mais é do que um grau ou um sintoma da depressão. A enfermidade, na verdade, é a mesma. E tem muita gente aí dizendo, ainda tem, né? Infelizmente ainda tem muita gente fechando os olhos para isso, para a depressão, e dizendo que isso é besteira, isso é invenção de moda, isso é uma pessoa fraca. Deixa eu te dizer, fraco é você que tem esse pensamento fechado. Fraco é você que, ao invés de abençoar a vida da pessoa, declarar que Cristo já levou toda a enfermidade dela na cruz, você tem declarado morte. Você está parecendo aqueles amigos de Jó, né? Culpando ele, falando que ele está carregando o peso da culpa, por isso que Deus estava o castigando. Você é mais um que pensa que Deus castiga, que Deus é mau, que Deus mata. Você é mais um desses. E não deixa de ser mais um religioso no mundo, não deixa de ser mais um fariseu no mundo. E eu quero dizer que até para você existe uma palavra de libertação, uma palavra de cura e uma palavra de salvação. Lá em Timóteo fala que a salvação é para todos, especialmente para os que creem. Entendeu? Especialmente para os que creem. Ou seja, ele disponibilizou. Quem crê, pega. Quem não crê, chupa dedo. Essa expressão a gente utiliza também lá, muito no estado de Goiás. Ficar chupando o dedo. Ficar chupando o dedo pá, perdeu, eu vou chupar o dedo. Fiquei sem a oportunidade, vou ficar chupando o dedo só. Pensando, aquele doce podia estar tão gostoso e eu perdi. Fica chupando o dedo, imaginando o doce ali. Conjecturando o doce. Mas, enfim, eu sou uma pessoa que eu tenho assim, muita aversão à religião e à religiosidade. Fui a vida inteira
sabe, criado nesse meio religioso. E por um momento eu achei que eu estava liberto disso. E o Espírito me inquietou, me incomodou, sabe, demais. O Espírito me incomodou muito acerca disso. E me direcionou a tomar umas mudanças. Eu achava que era só mudança geográfica. Mas depois dessa mudança geográfica, ele começou a me mostrar realmente aquilo que me incomodava. E vou te dizer que não parou, sabe, na minha primeira, nessa mudança, na primeira mudança. Não parou. Não parou, e vou te dizer que diariamente o Espírito vem mostrando uma sementinha ainda, uma sementinha não, um galhozinho, uma folha seca que ficou da religiosidade. E ele é tão maravilhoso que ele tem me libertado cada vez mais disso, sabe? E aí você diz assim, mas você não fala de religião, mas você fala da Bíblia, sabe por quê, meu querido? Porque de fato a Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar de viúvas e órfãos. A Bíblia fala isso. A verdadeira religião é cuidar de viúvas e órfãos. O resto então é balela. E eu não tenho religião. Não tenho mesmo. Eu tenho trabalhado para conseguir alcançar um nível em que geograficamente não vai haver limite para mim para poder semear aquilo que Deus me deu como autoridade. Assim como a minha família, assim como os que estão próximos de mim. Mas eu quero te dizer que eu, a cada dia, consigo enxergar algo na minha vida que precisa ser eliminado, e eu elimino, com certeza. Elimino, faço questão, não dou asas para o orgulho. Na hora que eu começo a querer ficar orgulhoso, eu chuto o balde, não aceito. Eu declaro que Gênesis 1:26 é para a minha vida todos os dias. Ontem a gente dormiu, antes de dormir eu chamei as crianças, a gente leu, eu e minha esposa, leu a palavra para eles, que a gente está explicando lá os evangelhos. Que para quem não sabe, há uma semana mais ou menos eles verdadeiramente aceitaram Jesus, os pequenos, né? A Mel já tinha aceitado. Eles aceitaram Jesus aqui por convicção, sabe? Não pela boca. E tem sentido sede, assim, de entender a palavra, e a gente tem explicado isso. A palavra fala que a gente tem que sim inculcar a palavra na vida dos nossos filhos, né? E assim, eu tenho feito isso, tenho despertado o interesse por isso. E ontem a gente dormiu e eu falei algo para eles. Falei, olha, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, acima de qualquer coisa, é quem nós somos. E nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos o que Gênesis 1:26 fala que nós somos. Imagem e semelhança do Criador. Tá? E isso muda completamente a vida de todo mundo, porque é um exercício diário. Eu tomo isso como meu boot cerebral. Todo dia de manhã cedo, a primeira coisa que eu me recordo é isso. Quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Declaro isso para a minha vida, declaro isso para o meu corpo, que quem domina sou eu. Declaro isso para o mundo, para quem estiver do lado. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Ele me colocou na terra para governar. Ele me colocou na terra para dominar. Então é isso que eu vou fazer. Não é dominar pessoas. As pessoas estão ao meu lado. Entende? As pessoas estão ao meu lado. As pessoas não estão debaixo de mim. O que está debaixo de mim é a terra. Isso sim. Então eu quero, sabe, finalizar isso aqui só com
frisando essa questão de ser mordomo. Ser mordomo, a gente é mordomo na vida toda. A gente deve servir a vida toda. Se você tem uma empresa, você serve aos seus funcionários, aos seus colaboradores. Eu não gosto de chamar de funcionário. Colaborador. Como pessoa, ele está do seu lado, ele não está abaixo de você. Ele ainda não enxergou quem ele é, sabe? Mas ele está ali para te ajudar, ele é junto com você. Faz parte ali do corpo. Você está sendo só como uma representação de Cristo é para a igreja, a cabeça, entende? Mas o corpo é junto, ele colabora com você. Não adianta nada a cabeça querer andar e se não tiver perna, se a perna não obedecer, cara, não vai andar. Da mesma forma, se a mão quiser, não, eu vou me cortar e sair desse corpo aqui porque eu sou mão, eu não faço parte do corpo, ela vai morrer. Então, é todo mundo junto, um colabora com o outro, entende? Então, são colaboradores. E cabe ao cabeça gerir tudo de forma a fazer com que seja harmônico. Para que todos entendam a visão. Que todos entendam o propósito. E sirva. Sirva. Jesus foi mais exemplo disso. Quando estavam ali na ceia da Páscoa, sabe, naquele momento lá os apóstolos tinham corrido, preparado tudo e tinham esquecido de um pequeno detalhe, de contratar a pessoa que lava os pés para a galera. Jesus chegou, notou, viu que faltava, não hesitou, não perguntou nem nada. O que ele fez? Pegou a bacia, foi lá e puf, vou fazer. Tem nada para eu fazer aqui? Tem não, já está tudo pronto? Ah, tem sim, vou lá fazer. Sabe, a proatividade de coração. De coração, não é chegar aqui e falar assim, não, eu vou fazer porque vocês são incompetentes. Eu não, era para estar tudo pronto. Não é isso, não é assim. Como diz o narrador Theo José, né? Não é assim. Jesus foi lá e fez, mostrou como era. A gente tem que servir mesmo a quem está do nosso lado. Honrar quem está do nosso lado. Sabe, eu sempre fiz isso, quando eu tinha alguém sempre me ajudando do meu lado, sabe? Eu sempre fiz isso, procurei honrar a vida dele. A gente tinha nossos encontros, nossos almoços, e eu sempre honrava a vida deles. Aquele que se destacava mais, eu era justo, eu honrava a vida dele, mas mostrando que havia oportunidade para todo mundo, que se destacasse ia ser honrado também. E a gente tem que honrar mesmo a vida das pessoas, sabe? Veja com olhos não de dinheiro, cara, porque dinheiro não é nada. Se você vê com o olho de dinheiro, eu vou te dizer que o dinheiro está te dominando. Você estabelecer um limite entre a sua vida e o dinheiro. Aonde o dinheiro fala, sua vida para. Estabeleça o seu limite. O seu limite é o céu. E tenha sempre em mente, a vida vale mais do que qualquer coisa. Uma vida vale mais do que qualquer coisa. Cuide, ame, prospere. Cuide, ame, prospere. Existe uma sequência a ser seguida. Cuide, ame, prospere. Se faltar alguma coisa dessa aí, se eu não cuidar de alguém, eu não vou amar. Logo, não vou prosperar. Entende? Cuide, ame, prospere. Cuide, ame, prospere. Deus abençoe vocês. Faça um excelente dia. Tá? E seu dia, faça dele melhor do que o que foi ontem. Beijo. Fui.